Sei que hoje vai ser todo mundo já na perspectiva já de pensar, né, de como é que vai ser o feriado amanhã, mas só aguarda um tempinho, assim, que hoje a aula também ela vai trazer alguns elementos bem importantes para vocês, e aí depois a gente pensa lá no feriado, tá? Depois a gente foca todo mundo no feriado. Então vamos lá. Vamos começar, né? Já que a Nata já colocou aí para gravar, a gente vai falar hoje sobre a visão de processo. Então, só lembrando que a aula da semana passada já está lá no AVA, já está todo o material lá. Então, quem perdeu ou quem acha que um conceito não ficou bem frisado, tentar voltar lá para tentar trabalhar isso. Outra coisa também, que como eu frisei a semana passada, o Alan não estava, né? A ideia também disso aqui é um fórum de debate. Então, se quiserem, tem experiências para trocar, algo que possa contribuir, então, microfone aberto, ou se quiserem colocar aí no chat, é muito rica a contribuição de vocês, tá, pessoal? A ideia é realmente que a gente possa trazer essas experiências e tentar ir modelando o curso de acordo com das necessidades de vocês. Então, não é um curso estático, né? É tanto que vocês vão perceber que eu só coloquei os slides da semana passada e desce uma parte da próxima, mas aí o ideal é que a gente, ao decorrer das aulas, a gente vai ajustando com que seja mais interessante para vocês, tá bom? Então, quem tiver dúvidas, pode ir trabalhando aí, pode ir comentando, tá? Vamos lá. Então, a visão de processos, né, continuando o que a gente tinha discutido na semana passada, então a gente pode definir processos como uma atividade ou conjunto de atividades que recebe uma entrada, um input, né, realiza uma transformação agregando valor e gera uma saída, output, para o cliente interno ou externo. Eu falei que muitas vezes, né, dentro das organizações, as organizações tradicionais, o foco não era no cliente. Então, a gente sempre tem um cliente que a gente vai sendo trabalhado. Seja um outro departamento, seja um outro setor, seja dentro do nosso setor uma outra atividade que depende do nosso serviço para estar sendo desenvolvida a atividade em seguida. Então, sempre tem essa informação. Então, essa informação ela é gerada, ela é passada por todo um processo, né, de desenvolvimento disso, que pode culminar num relatório, pode culminar em nenhum outro dado, né, mais analisado, mais robusto. Então, a gente vai reportando isso e vai avançando. A ideia, justamente, dessa gestão de processos é que a gente tem que documentar todas essas etapas. Então, se eu vou mapear, né, que aí a atividade de vocês lá é mapear essa minha atividade, como é que essa minha atividade ela é vista? Quais são os dados de entrada que eu preciso para essa minha atividade? Então, quais são as informações de entrada que eu necessito? Qual é a transformação nesse caso que eu faço dentro daquelas, com base naqueles dados, com base naquelas informações que eu recebo e o que é que eu entrego de produto? Produto, serviço, relatório, documento, informação, dados, mas o que é que eu entrego? Então, eu preciso ter isso muito bem claro quando eu estou fazendo e definindo esse meu conjunto de atividades, ok? Então, os processos, eles fazem uso de recursos da organização para gerar resultados concretos. Então, eu pegar essas informações que estão lá disponíveis, que podem ter vindo de um outro setor, pode ser disponibilizado dentro do meu setor, que eu vou transformar aquela informação para gerar esse output. Então, todo o fluxo de processo é disso. Entrada, né, e aí essas informações, elas podem variar, né, faço a transformação dela e gero resultados de saída, tá? Então, isso é o fluxo natural da gestão de processos. Então, um processo é uma série de atividades interrelacionadas que, quando executadas, produzem resultados esperados. Por que eu estou dizendo resultados esperados? Porque lembra que eu disse, né, que dentro da organização, se a gente faz um planejamento, se a gente constrói, né, dentro do próprio setor da que a gente está inserido, a gente sabe quais são as metas, quais são as missões, quais são os objetivos dessa organização, a gente espera que essas atividades, elas sejam desenvolvidas para alcançar esse objetivo maior, para alcançar essa missão que a organização, ela é estabelecida, que ela estabeleceu dentro lá do seu planejamento estratégico. Aí pode dizer, professora, a gente não tem planejamento estratégico, e aí, não é importante fazer gestão de processos? Não. A gestão de processos, ela é anterior ao planejamento, né? Ela, claro, se você tem uma definição de planejamento, você tem a visão clara, você vai alinhar os seus processos para o alcance disso.
Mas mapear os processos, ele independe da visão, independe da missão no qual a organização está inserida, tá certo, pessoal? Eu digo que o mapeamento de processos, ele também confere, né, para você oferecer agilidade, para você tentar identificar gargalos, tentar melhorar o conhecimento mesmo das pessoas, as pessoas entenderem realmente quais são as suas atividades, e não somente as pessoas, mas todo o conjunto, né, de setores no quais a organização está inserida, e as pessoas que estão ali, que muitas vezes desconhecem qual é a atividade daquele outro servidor, tá certo? Tá tudo claro, pessoal, até aí? Se tiver alguma dúvida, né, podem falar. Se alguma coisa não ficou claro para vocês, me avisem que a gente para, volta e vai trabalhando isso, tá bom? Então, os processos, eles podem ser divididos em duas fases, né? O processo produtivo e o processo empresarial. Então, o que seria esse processo produtivo? Então, é qualquer processo que entre em contato físico com o produto ou serviço que será fornecido a um cliente externo, até o ponto em que o produto é embalado, né? No caso, até o ponto que o produto ele é entregue, né? Que a gente fala, né? Aqui eu estou colocando o embalado porque é o conceito lá voltado para a administração. Se eu não tivesse oferecendo um serviço, estivesse oferecendo um produto. Mas lá no serviço, ele é até o ponto que eu estou entregando aquilo ali para um cliente, tá? Então, alguém consegue tentar identificar, né? Eu vou falar dos dois, do processo produtivo e do processo empresarial, e vocês tentam ver se vocês conseguem identificar a sua atividade dentro desse cenário, tá? Já o processo empresarial são todos os processos que geram serviço e os que dão apoio aos processos produtivos. Por exemplo, processos de separação de pedidos, de alteração de engenharia, de gestão de pessoal. Um processo empresarial consiste no grupo de tarefas interligadas, logicamente, que fazem uso dos recursos da organização para gerar resultados definidos, em apoio aos objetivos da organização. Traduzindo isso, como é que eu posso falar? Vou citar lá do meu exemplo, né? Como docente da FEAC. Qual é a missão que a gente tem como faculdade, né? É formar capital humano. Então, a gente tem lá como objetivo, né? A gente ministra as aulas, a gente faz pesquisa, a gente faz extensão, tem a própria gestão, né? Que é o processo de organização do curso para gerar o capital humano. Então, para que aquele aluno ele saia formado, né, que ele saia com o maior conhecimento possível, né, ao longo do curso. Então, a formação de capital humano é o nosso objetivo. Quais são os processos que estão ali envolvidos dentro daquilo? Então, se eu tenho lá processo de pesquisa, eu posso fazer um mapeamento, né, dentro desse processo de pesquisa, e aí o que seria o dado de entrada, Natália, dentro desse processo para quem faz uma pesquisa, né? Dependendo do tipo de pesquisa, eu posso ter dados primários, dados secundários. Tem a parte da transformação ali, que eu poderia estar utilizando uma metodologia específica, né, que aí posso utilizar um infinito disso, e gerar o produto final, que seria um relatório, geraria ou um artigo científico. Na parte de ensino, o que seria isso, né? Eu teria, né, dentro dos meus processos, a elaboração das aulas, teria, dentro do processo de transformação, as aulas propriamente em si, né? E os produtos que eu poderia estar gerando seriam avaliações, seriam material, né? De slide e outros tipos de materiais. Então, eu vou mapeando todos esses processos. Se eu quiser também, eu ainda posso posso trabalhar ainda de modo muito mais definido, né? Eu estou colocando forma agregada, né? Mas eu posso definir, eu estou trabalhando com forma macroprocessos, mas eu poderia fazer formas microprocessos. Eu poderia pegar essa aula e destrinchar esse processo de aula. Como é que eu faço a aula? Se eu gravo a aula? Como é que eu faço a pesquisa de conteúdo para elaborar essa aula? Então, vocês percebem que eu estou lá dentro desses meus processos gerenciais, eu também vou tendo macroprocessos, que são processos maiores, e eu posso desmembrar isso também em processos menores, né? Então, aqui, a Nídia colocou, no meu trabalho, trabalhamos com processos empresariais, avaliamos os servidores no desempenho do cargo. Exatamente. E aí, se você for lá, a Nídia for lá fazer a definição desses processos, ela vai dizer como é que ela faz esse desempenho do cargo. É gerado um relatório, né? Lembra que eu tenho que ter dados de input para transformar isso para poder gerar o output. Então, ela tem que fazer todo esse mapeamento do que seria, né? Do que seria essa avaliação, como é que essa avaliação seria gerada. Então, para quem essa avaliação ia, como é que esse dado ia ser gerado, como é que se identificado, analisado, até chegar àquele produto final. E que produto final seria esse? Entendeu? Exatamente, são preenchidos instrumentos avaliativos.
que aí para quem ele é distribuído e o que ele gera lá no final. Ele gera um relatório, então tudo isso é feito em termos de mapeamento desse processo. Estou dizendo isso para quê? Para deixar claro para vocês que todas as atividades, né, que a gente desenvolve, a gente pode pensar ela em termos de processo. Eu lembro que a gente já teve uma pós lá na FEAC, que eram três, na verdade, era a gestão pública municipal e gestão de saúde. Não sei se alguém aqui chegou a cursar, né? E que muitas vezes os alunos chegavam com muita dificuldade, né? Eram a maioria servidores públicos que chegavam com muita dificuldade de primeiro identificar um problema dentro da organização e do setor que trabalhava. E aí eu acho muito engraçado, porque assim, na hora da gente falar de problema, é muito fácil, né? A gente consegue identificar milhões de problemas. Mas na hora que a gente vai transformar isso em pesquisa, né? Começar a pensar em soluções para resolver aquilo já muda de figura, né? O trabalho de conclusão de curso, né, que os alunos tinham que entregar nessas especializações eram propostas de intervenção, que era justamente, né, ele pensar num problema, fazer um diagnóstico desse problema e depois desse diagnóstico ele propor alguma solução para tentar resolver aquele problema. Ele não precisava nem aplicar, nem tentar, né, aquela proposta, né, ele não ia aplicar, não era o foco, era simplesmente propor algo. E aí, quando a gente propõe, é claro que pode ser que seja aplicado, né, pode ser que não seja também, mas a ideia é fazer a proposta. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das vezes, quando as pessoas iam relatar os problemas que estavam acontecendo dentro da organização, né, no qual trabalhava, a maioria era problemas de processo. As pessoas desconhecem, né, todas as etapas do processo no qual estão desenvolvendo as suas atividades e aí gera gargalos. Então, ela não sabe como é aonde está o erro, não sabe identificar como é que ele pode solucionar esse erro, porque ele desconhece o processo que leva àquela atividade. Então, na maioria dos casos, eu falava, olha, pensa simples, né? Muitas vezes a gente tenta pensar em um problema muito grande, uma solução mirabolante, e gestão de processos, ele pode simplificar tudo isso, ele pode resolver, ele pode dar essa visibilidade, né, que aquela atividade precisa, e com isso facilitar o entendimento, né, porque aí, como eu disse na aula passada, você deixa de culpar a pessoa para você culpar o processo que não está tendo o resultado esperado, tá? Então, um processo, né, ele é um conjunto de atividades destinado a produzir um bem ou serviço intermediário ou final dentro dessa cadeia, né? E os tipos de processo, eles podem ser processos primários, processos de apoio e processos de gestão. Então, a gente tem esses vários tipos de processos. Cada um de vocês vai estar ali desempenhando um tipo de processo desse, ou ele pode ser um processo primário, pode ser um processo de apoio, né? Ou um processo de gestão que seja trabalhado. Então, é interessante também identificar qual é o tipo de processo no qual você está sendo desenvolvido. Aí eu coloquei aí alguns exemplos, né, de processos primários. Então, tipo de processo. No caso, a gente não tem vendas, mas assim, tudo que tiver relacionado diretamente com o cliente, né, que está ali, né, com ou o aluno, ou o funcionário, ou, né, quem está ali, por exemplo, Nídia mesmo, que está ali desempenhando cargos, né, faz instrumentos avaliativos. Então, quem vai receber essa informação de avaliação? Como é que aquilo ali vai ser retratado? Então, são tudo informações primárias que vão serem repassadas para aquele cliente. Já os processos primários específicos, né, aí eu coloquei aqui o exemplo do restaurante universitário. O restaurante universitário também, ele é bem complexo, então, uma série de processos que podem ser feitos ali para tentar facilitar, né, o entendimento, né, de como é feita a operacionalização. Mas são processos que também a gente tem lá o manuseio, né, de determinadas atividades, como é que você vai servir, né, aquela operacionalização daqueles alimentos. E aí eu coloquei que o manuseio de bagagem numa companhia aérea, mas aí a gente pode utilizar procedimentos da Cinfra, né, outras coisas, né, que a gente também tem dentro da universidade que poderiam ser operacionalizadas. Então, se transformam em processos primários específicos. E depois a gente tem os processos de apoio, né, que aí entra a questão do orçamento, né, para quem trabalha, né, o processo de compras também, como é feito dentro da universidade, e uma série de outros fatores ali que serviriam de apoio para as atividades primárias, né, que da universidade. Eles dariam apoio para essa universidade fim
dentro desse conceito que a gente está trabalhando dentro da organização. E os processos de gestão, que também está relacionado, a maioria das atividades que a gente executa dentro lá da reitoria está relacionado com esses processos de gestão. É fazer a gestão, né, operacional da universidade para fornecer o apoio que a universidade precisa para realizar suas atividades finalísticas. Dúvidas, pessoal? Até aqui? Tá tranquilo? E aí? Posso continuar, né? Então, vamos lá. Os processos são atividades organizadas de forma lógica e sequencial. Geralmente, né, lá na administração, inclusive, a gente tem um curso, né, tem uma disciplina específica que a gente trabalha só gestão de projetos, né, porque a gestão de projetos também, ela consegue utilizar várias ferramentas que a gestão de processos também trabalha. Só que aí é uma outra coisa, né, que foge totalmente do nosso escopo aqui, mas que também tem várias funcionalidades e gera essa sequência. Ela precisa dessa sequência lógica das atividades para poder fazer a gestão de projetos. Mas não é nosso objetivo, né? Então, os processos, né, temos que inicialmente identificar a atividade primária dessas atividades, então a gente começa fazendo a identificação. Eu coloquei 2 exemplos simples aqui. Vamos lá, o exemplo 1, no almoxarifado, a atividade de estocagem de uma mercadoria tem como primária, né, a nota fiscal do produto. Então, qual seria a atividade primária do setor de vocês? Então, comece a tentar refletir sobre isso. Qual é a atividade primária? Então, estou dizendo que lá no setor de estocagem, né, do estoque, lá da universidade. Então, a chegada de mercadoria, sempre que chega uma nova mercadoria, ela tem que ser tombada aquele patrimônio, então tem todo um protocolo a ser servido até chegar no processo de distribuição para as outras faculdades, para os outros departamentos. Então, tem uma atividade primária a ser desempenhada. Já o exemplo 2, né, que eu coloquei aí, na atividade de compra de mercadoria, a primária é o pedido de compra. Então, depende muito da ótica que a gente está querendo examinar. Se eu for lá, né, partir para a minha atividade lá como docente, né, qual é a atividade primária? Se eu estou trabalhando com a sala de aula, a primeira atividade vai ser justamente o processo de elaboração desse conteúdo, até chegar na etapa da aula propriamente dita. Então, tem toda uma série de atividades menores que vai culminar naquela atividade final, ok? Então, cada organização tem sua estrutura, portanto, as atividades podem variar dependendo dos modelos adotados. Então, dependendo dos modelos, como a organização está pré-estabelecida, se é uma organização horizontal, se é uma organização vertical, né? Qual é o grau de hierarquia que a gente está determinado, a gente muda muito esse tipo de atividade. Vocês conseguem identificar dentro da atividade de vocês qual é a atividade primária? E aí, pessoal, alguém consegue já identificar? Eu imagino que lá no setor de avaliação seria a emissão do processo, por exemplo, do estágio probatório, que o nosso setor emite e o servidor não tem como ser avaliado se a gente não fizesse a emissão. Estou certa? Eu não conheço, não sei totalmente, né, Nídia, qual é a sua atividade, mas se ele tem aquela atividade inicial, a atividade inicial seria o processo, né, de atividade do probatório? Isso, é porque o processo ele tem que ser emitido por nós. A resolução diz que é o setor de avaliação que tem que emitir o processo de avaliação. Uhum. Então, eu imagino que essa seria a atividade primária. E, de fato, é a primeira coisa que a gente faz e o servidor não tem como ser avaliado se a gente não emite esse processo. Entendi. E aí, pronto. Então, qual seria a atividade de apoio a esse processo? Boa pergunta. Volta lá naquele slide anterior, por favor. Deixa eu voltar aqui, tá? A professora Viviane colocou aí no grupo, faz sentido. Seria a organização da lista mensal, né? A gente faz uma lista mensal fazendo o levantamento de todos os servidores que precisam ser avaliados naquele mês. Pronto, Estou dizendo isso porque, assim, a gente tem que saber a atividade primária, que é, beleza, recebeu o relatório probatório para poder fazer a avaliação. E aí, antes disso, né, tem a atividade de apoio a isso, quem são os servidores que vão ser avaliados, quais são as datas de exercício.
para depois gerar as atividades de gestão, que aí, no caso, seria a avaliação disso, como é que seria composto, para quem seria distribuído, como é que seria feita a portaria. Então, tem todos os processos que tem que ser identificadas a sequência, né? A atividade chegou lá, é a primária, depois as atividades de apoio para aquela atividade primária, para chegar ao final, né? Ao output, né? Que sai daquele processo. Ficou claro, Nídia? E eu estou fazendo as perguntas para tentar você ir pensando e refletindo também, tá? Certo. A parte de apoio e primário ficou legal. Essa parte do processo, essa última etapa ali de gestão, é que eu acho que teria que pensar um pouquinho mais. A gestão pode ser bem assim, como é feito esse acompanhamento, tá? Como é que você consegue, é feito algum planejamento de quantidade de processos que vocês vão avaliar mensalmente, na semana, semanalmente, né? Quantidade de respostas que vocês vão dar, como é que isso é feito, né, gerencialmente? Tantas pessoas têm que distribuir, tantas pessoas têm que avaliar. Então, é esse planejamento mensal, né, que vocês têm que entra nesse processo de gestão, tá? Certo. Não sei se faz, aí depois você me responde. Alan. Oi, Natália. Eu fiquei com a dúvida em relação ao conceito de atividade primária, se ela é a atividade inicial de um processo ou se ela é a atividade principal daquele processo. No sentido de que, se a gente supor que o processo pode ser dividido em etapas, cada etapa teria a sua primária, ou seja, seria a etapa principal daquele fluxo, daquele momento, ou é a atividade inicial que vai dar início àquela cadeia produtiva mesmo? Não, ela é a atividade principal, né? A gente chama qual é a atividade principal, porque assim, antes dessa atividade principal pode ter outra primária, tá? Pode ter uma outra inicial que dê início a esse desenvolvimento desse processo. Entendeu? Ela é a atividade principal dentro disso. Por isso que eu coloquei aqui, ó, dentro dos processos específicos, né? Eu citei o restaurante, a atividade principal dele é servir os alimentos. Só que a atividade inicial dele seria trabalhar aqueles alimentos. Consegue perceber isso? Né? Ele poderia, dentro do restaurante, eu poderia ter etapa inicial. O que seria isso? Comprar aqueles alimentos, cortar aqueles alimentos, produzir aqueles alimentos até chegar na etapa de servir. Então, a atividade principal, né, para um restaurante seria servir. Mas eu tenho toda uma etapa inicial daquele processo. Percebeu a diferença? Sim, então a gente vai ter basicamente sempre uma única atividade primária, né? Já que ela é a principal daquele processo. Para cada, às vezes, para a sua atividade. Para um setor, eu posso ter mais de uma atividade primária, tá? Dentro de um único processo, mais de uma atividade primária. Não, os processos, eles podem ser vários. A gente fala assim, que dentro de um processo macro, eu posso ter uma atividade principal, uma atividade primária, né, que seria principal. Já dentro dos processos micros, eu posso ter outras menores, que vão chegar naquela maior, entendeu? Lembra que eu disse lá do meu caso, lá dentro da FEAC mesmo, a atividade principal é formar esse capital humano. Só que esse capital humano, né, esse aluno que vai sair dali, ele precisa de uma série de conjuntos que vão além dessa formação, por exemplo, em sala de aula. Um aluno, se ele só cumprir a carga horária de sala de aula, ele não se forma. Percebe? Que ele vai ter que fazer alguns cursos, ele vai ter que ter outras atividades extracurriculares, ele vai ter que ter toda uma outra experiência para complementar essa carga horária de ensino. Então, ele só com essa atividade primária, né, essa atividade principal, ele não se forma. E aí, dentro disso, eu tenho vários outros, né, eu tenho um macroprocesso disso e posso ter microprocessos com atividades menores, que tem atividades primárias também, dessas atividades menores, que vai desaguar nessa atividade principal, nessa atividade macro, tá? Além dos processos de apoio que vão apoiar também essa atividade Sim, primária. exatamente. Exatamente. E aí, para o alcance dessa atividade maior, dessa atividade principal, eu tenho várias atividades de suporte, né? Várias atividades de apoio, né? O ideal, que aí eu falei lá da Nídia, né? Era que a gente tivesse também processos de gestão. Como é que eu vou gerenciar isso aqui? Como é que eu vou criar indicadores para fazer isso? Mas a gente sabe que a maioria disso a gente não tem. É isso que a gente está tentando trabalhar, para que tudo isso seja categorizado, para que a gente crie processos claros dentro dessas atividades, que eu consiga criar indicadores de desempenho,
Então, como é que eu vou avaliar isso, né? Eu estou dizendo isso muito para a minha realidade, tá, pessoal? E vocês comecem a refletir dentro da realidade de vocês. A gente tem um avaliador dentro, um indicador, a gente lá dentro da FEAC, que é o número de ingressantes e o número de pessoas concluintes. É um indicador. Concorda, Alain? Que eu consigo avaliar o número de alunos que está entrando e alunos que estão se formando. A ideia é que seja dentro do mesmo parâmetro. Se eu estou tendo alunos ingressantes e poucos alunos concluintes, então eu já sei que algum fator eu estou falhando, né? Eu estou em indicador básico. Também posso criar indicadores de avaliação docente, que a gente já está trabalhando sobre isso, né? A gente pode criar indicadores de avaliação discente, que a gente já tem também como fazer isso com notas e outras coisas. São indicadores. Mas eu também posso criar uma série de outros indicadores para poder trabalhar e estabelecer, tanto nas atividades micro quanto nas atividades macro. Tá. Beleza? Cada macroprocesso vai ter a sua atividade primária, bem como se a gente for decompor. Em microprocessos, cada um deles vai ter uma atividade primária que pode ser identificada também, não é isso? Exatamente. E vai ter atividade de apoio, né? E o ideal é que tivesse processos de gestão para eles também, de como gerenciar, como planejar, como executar e criando indicadores para eles também de desempenho. A gente vai falar sobre isso mais na frente, tá? Perfeito. E aí, Nídia? Essa questão do processo de gestão ficou mais clara agora, depois que você mencionou os indicadores. Inclusive, a gente já tem trabalhado em indicadores para os processos de avaliação. Então, ficou claro agora. Obrigada. Nada. Estou dizendo isso porque, assim, a gente, né, eu até falei, né, que a gente, dentro da gestão pública, a gente está mudando nos últimos anos para incorporar características que eram específicas para a iniciativa privada. E um exemplo disso é você criar indicadores de avaliação, de acompanhamento, né? Então, a gente já tem série de indicadores que já existem. Então, a gente vai trabalhar, vou mostrar a vocês alguns desses indicadores, que toda vez que a gente for estabelecer o processo, é já pensar em um indicador para gerenciar aquilo ali, tá? Então, sempre que for feito um processo desse, for feito um mapeamento desse processo, é criar um indicador para acompanhar e avaliar esse processo. Eu só consigo fazer a gestão de processos e controle desses processos, só consigo ver se aquele processo está tendo o resultado esperado se eu tenho um indicador de mensuração. Não dá para dizer, aquele processo poderia ser melhor ou pior se eu não tenho nada, né? Não tenho um parâmetro para inferir ele. Ok? Vamos lá. Ok. Deixa eu só diminuir aqui, normalmente os processos iniciam e terminam no cliente, né? Quem é o dono do processo? Estou colocando fiz esse questionamento, né? Que todo processo ele precisa ter um responsável para garantir sua eficiência e sua eficácia. Lembra que disse que isso também era um conceito, né? Que a gente, quando trabalhava na estrutura tradicional, a gente só mensurava a eficiência, e na gestão de processos a gente mensura a eficiência e a eficácia. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque dentro lá do plano de ação de vocês, né, que a gente vai estar trabalhando sobre isso, né, quando vocês forem fazer o mapeamento dos processos, vocês vão verem lá que tem que descrever aquele processo, como é que aquele processo funciona, criar um indicador de acompanhamento e quem é o responsável por aquele processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu chego lá, crio vários processos, crio indicadores e eu não tenho o responsável, como é que eu posso estar cobrando esse desempenho? Pessoal, e lembre que o cobrando aqui é totalmente pelo lado positivo, né? É dizendo, olha, você é o responsável por estar gerenciando aquele processo, por estar executando aquele processo. Se aquele processo ele está tendo um desempenho inferior do que vocês tinham estabelecido, né, como indicador, cabe àquele responsável tentar justificar o que foi que deu errado, por que não está tendo o resultado esperado, né? O que é que pode ser feito para tentar redimensionar esse processo. Esse processo ele não foi bem dimensionado logo do início, então faltou algumas características que não tinham sido trabalhadas, não tinha sido essa perspectiva visualizada de início. Então, é tentar sempre trabalhar com isso. E a gente só consegue fazer isso com base no acompanhamento, né, desses indicadores, e com base de você estar verificando, né, com o responsável o que foi que deu errado, tá? Então, sempre que forem agora pensar em estabelecer essa gestão de processos, é tentar também linkar isso à responsabilidade de alguém, sem que isso seja nada negativo, é só para que realmente fique fácil você visualizar quem é que poderia estar respondendo caso não saísse, ou caso tivesse um efeito melhor ou pior do que era o esperado, tá?
Então, o processo sem o responsável caminha solto e, portanto, não tem condições de ser analisado, quantificado e melhorado. Por isso que é interessante, né, ter este responsável logo de início. Então, o dono do processo deve ser uma pessoa reconhecida por suas habilidades em lidar com atividades que compõem aquele processo. Então, precisa ser alguém que conheça aquele processo a fundo para que ele seja o responsável por aquela atividade. Porque somente ele conhecendo aquele processo, ele vai saber se alguma coisa está fugindo do esperado, se alguma coisa não deu a resposta que era esperada. Ele precisa saber, porque senão ele vai ter lá, né, criou o indicador dizendo, olha, vai produzir X, e não produziu X, ele não vai saber o que foi que deu errado, porque ele não conhece o processo. Então, todo o processo, ele vai começar e terminar, né, no cliente, né, e aí, quando eu digo isso, pessoal, o cliente, né, não é aquela pessoa que precisa daquele produto, tá? A gente fala em administração em termos de cliente, mas, assim, seja um outro setor que depende daquele produto ou serviço que a gente está oferecendo, então ele vai ser o nosso cliente, ele precisa daquela demanda, que aquela demanda seja executada. Então, é o cliente que aciona o início do processo ao manifestar suas insatisfações. E, no final, é exatamente para ele que são construídos ou redesenhados os processos. Percebem qual é o sentido de cliente aqui, nesse caso? Então, Nídia, quando disse o exemplo dela lá, né, eu acho que o cliente inicial dela vai ser os docentes, né? A partir do momento que ela faz a avaliação deles. Então, é eles que vão cobrar. É isso, Natália, só que eu ainda vejo, se a gente for fazer uma análise mais ampla, ainda tem os próprios discentes, né, os próprios usuários do serviço público que vão receber aí o impacto, caso o processo de avaliação não esteja ocorrendo de forma adequada, por exemplo. Sim, exatamente. Então, a gente pode ter mais de um cliente também sendo dimensionado a isso. Lembra que eu disse que pode ter clientes internos e clientes externos? Então, a gente pode ter clientes internos que sejam pessoas que estão ali dentro da nossa própria organização, que vai estar usando o nosso produto, e clientes externos a isso, que aí, como a Lídia falou, que são pessoas externas à organização que também utiliza o nosso produto. Então, realmente, entendeu? São eles que dão início, né, a esse processo, e são para eles que, após aquele processo seja transformado, são eles que também vão fazer essa cobrança para que aquele processo seja redesenhado. Eu lembro que alguns anos atrás, né, um aluno lá da gente, né, ele estava trabalhando no setor de estágios, e aí ele falava muito, olha, professora, a gente tem muita dificuldade, né, de tentar identificar quais são os passos a passos para chegar lá, o que é que a gente tem que gerar de relatório, depois que gera o relatório, para quem vai esse relatório. Então, foi depois, eu lembro que foi desenvolvido, né, ele trabalhou até nesse processo, e foi até uma das coisas que ele até publicou um artigo, acho que saiu na revistinha de extensão da UFAL, que era justamente propondo uma cartilha, né, de mapeamento desses processos. Então, o aluno que quer, né, entregar o seu relatório de estágio, quer entrar no estágio, quais são os processos que ele deve estar executando, o que é que ele deve fazer, qual é a primeira etapa, qual é a segunda etapa. Vocês percebem com isso, como isso gera maior facilidade, né, no trânsito de informações. Com isso, a gente consegue, né, diminuir as dúvidas. Por quê? Porque cada pessoa pode dar uma informação e aí gerar uma confusão dentro disso. Quando eu tenho um manual, uma cartilha, eu já simplifico muito esse processo. A linguagem começa a ficar uniformizada. As pessoas não têm mais dúvida, né? Não muda a comunicação dentro desse sentido, quando eu faço simplesmente um mapeamento. E é uma atividade simples, né? Dizer, olha, o estágio inicia aqui, depois vai para esse, para esse, para esse. Vou numa coisa muito mais simples, né? Agora mesmo, que a gente consegue, por exemplo, atividade esporádica. Então, a gente, quando vai imprimir um documento, né, de uma solicitação de atividade esporádica, ele já tem um fluxo de processos. Vocês conseguem visualizar o fluxo de processo? Alguém já viu isso, né? Que lá embaixo, dentro do próprio formulário, ele diz, olha, ele faz um fluxogramazinho assim, bem simples, só dizendo, olha, primeira fase do negócio, você vai preencher esse formulário, depois desse formulário vai ter que pedir autorização da chefia imediata, depois você abre para não sei quem, depois envia para não sei quem, até sair a portaria da autorização, né, que agora nem precisa mais. Mas ele já tem um fluxozinho do processo. Por que isso? Porque isso aí eu não preciso estar ligando, olha aí, Alan, parabéns, Alan, entendeu?
E aí simplifica, porque aí eu não preciso estar lá pedindo ao pessoal da Projeto, olha, qual é as etapas que tem que fazer? Olha, o que é que eu vou ter que, como é que abre isso aqui? Então, eu não demando, né, aquele tempo daquele servidor que poderia estar gastando em outra atividade, fazendo perguntas que são repetidas, porque você já criou um fluxo dentro do processo que já facilita tudo isso. Confere, Alan, que facilita a atividade quando a gente consegue visualizar aquilo. E muita coisa, pessoal, sempre falo também, a gestão do processo, ela é muito visual, tá? Quanto mais eu publicizar essa informação, quanto mais visual ficar o fluxo, né, característico dessas atividades, né, facilita também esse entendimento. E para quem irá trabalhar naquele processo, exatamente. Vamos lá. Então, algumas características dos processos, né? Eu tenho fluxo de valor, que é a transformação de entradas e saídas com a utilização de recursos da empresa, com a esperada agregação de valor, né? A gente tem algumas características, né, dentro desse processo. Eu consigo gerar valor naquele processo, né? Agregar alguma informação, agregar algum conteúdo, né, dentro daquele processo que está ali sendo gerenciado. Eu posso gerar eficácia também com o processo, eu gravo que as expectativas do cliente são atendidas. Ser eficaz é fazer com que o cliente atinja, né, os seus objetivos. Então, eu gero eficácia também, quando esse processo está bem definido, ele está bem desenhado, eu gero essa eficácia. Consigo gerar eficiência, que é o grau de aproveitamento dos recursos para gerar uma saída. Ser eficiente é fazer com que o cliente quer da melhor forma para a empresa, otimizando esse processo. E aí entra lá, né, nesse exemplo simples que eu citei lá do formulário, eu consigo ter eficiência, por quê? Porque eu não estou desperdiçando mão de obra para estar respondendo mensagens que ali dentro daquele próprio formulário, o leitor, a pessoa, o cliente, né, ele vai conseguir identificar esse fluxo de atividade sem pedir informação a ninguém, sem gerar retrabalho, ele não vai precisar, às vezes, imprimir papel, né, porque fez um relatório confuso ou o documento ficou perdido porque foi para o setor errado, então isso eu consigo gerar eficiência, o processo ele anda mais fácil, né, anda mais rápido, então tudo isso são informações que eu consigo facilitar, né, e gerar agregação de valor para esse produto que está sendo entregue. O tempo de ciclo, né? Tempo necessário para transformar uma entrada numa saída, deseja-se que o tempo de ciclo seja o menor possível. Então, o objetivo de todas as atividades, né? Por isso que eu estou dizendo, eu citei na semana passada que um dos maiores gargalos da gente ainda era o excesso de burocracia e a quantidade exagerada de papel que a gente ainda trabalha, né? Então, a gente ainda precisa muito, né, facilitar, a gente tem sistemas distintos, né, para coisas distintas, quando a gente deveria ter um sistema único, né? Então, a gente ainda está avançando dentro desse processo. Mas a partir de que isso a gente começa a agregar esse conjunto de informações, né, ficando um sistema muito mais robusto, eu consigo dar celeridade dentro desse processo. Só para vocês terem ideia, né, eu lembro que tem um colega nosso que sempre ficava na dúvida, né, a gente dizia que era uma das maiores dificuldades que a gente tinha, e aí porque a gente não tinha gestão de processo, a gente disse, era que a gente não sabia, né, estou dizendo um exemplo da minha realidade, tá, pessoal, eu sei que vocês vão identificar exemplos da realidade de vocês. Era, por exemplo, uma característica que a gente tinha lá, os alunos iam entrar para fazer TCC, a gente tinha que assinar um termo dizendo que a gente tinha uma anuência, né? A gente sabia que aquele aluno ia ser orientado por nós, mas às vezes aquele aluno sumia. Então, a gente não sabia, né, se o aluno já tinha defendido, se o aluno tinha mudado de orientador, o que é que tinha acontecido com aquele aluno no meio do período, a gente só sabia que, inicialmente, a gente tinha aquele aluno. Então, depois passavam tempos, a gente não sabia mais o que é que acontecia. E agora, né, o NTI, né, gerou um relatório, então a gente consegue acompanhar, né, todo semestre é gerado um relatóriozinho, que a gente já sabe quem são os nossos orientandos. Então, se houver mudança, aquele relatório, ele já tira aquele aluno, já envia para outro, e a gente fica mais fácil a gente controlar. Isso eu estou falando por quê? Porque se eu fosse lá na coordenação solicitar aquelas informações, às vezes eles teriam que estar atualizando sempre aquilo ali e fica muito mais fácil o sistema, ele próprio, gerar essas informações. Então, isso também, o tempo de ciclo, o tempo de resposta é muito mais rápido quando a gente já faz isso com o sistema. Custo.
o processo também, ele diminui, né, os recursos, né, diminui o custo disso, né, a partir do momento que eu gero eficiência, que eu gero eficácia, né, que os processos ficam mais rápidos, os tempos mais curtos, eu consigo reduzir o custo desse processo, isso é o maior objetivo, principalmente hoje, quando a gente trabalha com recursos escassos, é tentar reduzir os custos dessas atividades. Então, o conhecimento dessas características, ele é importante para identificar as áreas com oportunidades de melhorias, né? Quando eu tenho uma boa identificação e um bom mapeamento de processos, eu consigo verificar as áreas que têm uma ineficiência, né, superior. E não que gere competitividade, né? A gente não está trabalhando com isso, que não é o objetivo da organização pública gerar competitividade, ser melhor ou pior, mas que a gente consiga o objetivo principal, que é oferecer um serviço de qualidade. Então, quanto melhor a gente consegue otimizar, né, facilitar, ser mais eficiente, ser mais eficaz, eu consigo tentar trabalhar com as áreas que estão em maior fragilidade. Segundo ponto, fornecer o conjunto de dados para a tomada de decisão. Isso também facilita muito, né? Inclusive na distribuição de recursos. Quais são os setores que mais estão precisando de recursos, que apresentam maiores fragilidades, aonde é que estão os maiores gargalos também dentro da organização. Então, tudo isso eu consigo fazer essa identificação. E fornecer a base para definir metas de aperfeiçoamento e avaliar resultados. A gente recebeu recente também sobre capacitação, né, um e-mail para capacitação e aperfeiçoamento de pessoal. Quando a gente também tem boa identificação desses processos, a gente consegue identificar bem os gargalos, isso fica muito mais fácil para a gente identificar no que é que o nosso setor precisa se aperfeiçoar, tá? Hoje mesmo, eu digo como agente docente mesmo, os alunos hoje, eles têm uma série de youtubers, né, tem série de TikToks aí, Instagrams, que as pessoas hoje utilizam muito nessas ferramentas aqui. Isso aqui que eu estou dizendo, eu acho que se eu fosse lá para o canal do YouTube, o pessoal ia rir, né, dessa estética que eu estou apresentando aqui para vocês. Por quê? Porque as aulas hoje são shows, né, hoje as formas com que aquele conteúdo é passado, tem todo um cuidado esse pessoal de imagem, de estética, né, por trás daquilo. Existe todo um estudo que é baseado nisso, que é justamente para você tentar melhorar e você vai tentando capacitar, né, esse pessoal. E aí a gente hoje precisa também se adequar a todo nossa nova realidade. Mas aí vocês também, quando a gente consegue identificar isso, as fragilidades, a gente consegue tentar melhorar e aperfeiçoar isso que está acontecendo, né? Dúvidas, pessoal? Tá tranquilo até agora? Como é que vocês estão indo aí? Então, como identificar e encadear um processo? Existe uma maneira simples, né, de fazer isso, de encadear um processo, de tentar identificar. Então, a ideia é listar todas as atividades que o processo faz. Então, é a primeira etapa, né, para vocês, é tentar ir dizendo, olha, eu não consigo identificar o processo dentro do meu setor. Não está muito claro isso para quem está ali vivenciando no dia a dia, né? Principalmente quem não está acostumado a trabalhar com gestão de processos, inicialmente é difícil identificar todas as atividades. Então, o primeiro passo é justamente isso: lista todas as atividades, tudo que aquele setor faz, todas as atividades que são realizadas. Então, pega os funcionários, né, pega os servidores e fala, olha, mapeia as suas atividades, quais são as atividades que você está desempenhando, né, o que é gerado, quais são os dados que são fornecidos, que você necessita para estar gerando. Então, o primeiro passo, identificar essas atividades. Por quê? Com essas atividades identificadas, você já começa a pensar no processo que isso é gerado. Então, essa atividade, ela corresponde a que processo? Então, qual é o processo que está sendo desenvolvido nisso aqui, que vai resultar nessa atividade? Então, depois, começa identificando a primária, né, e aí entra lá, né, a primeira que dá início às suas atividades, a atividade principal, né, que é a macroatividade e as atividades micro, quem se beneficia com a atividade realizada, quem é o seu cliente, e o que ele entrega para este cliente, o que é que ele produz, o que é gerado. É um relatório, é uma informação, é um dado, o que é gerado.
Então, tenta sempre trabalhar nesse sentido, né? É muito isso que é a atividade de vocês, que vocês vão ter que realizar essa semana. É fazer a identificação dessas atividades, né? Qual é a atividade primária, né? A atividade maior que tem ali, né? E a primeira, essa primeira atividade, e aí depois quem é o cliente e qual é o que é gerado. Tá? Ok, Viviane, tá joia. Até semana que vem, tá? Então, depois buscar a sequência lógica que existe entre elas. Então, dentro do setor, né? Se eu estou lá dentro de um setor, cada um desempenhou as suas atividades, cada um já fez esse mapeamento, essa identificação, já conseguiu identificar o cliente, já conseguiu identificar o produto que é produzido, que é realizado. E aí, qual é a sequência? Primeiro vem a atividade da Nídia, depois do Alan, então a gente faz o mapeamento dessas atividades. É interessante também identificar, assim, como eu coloquei, né, que a gente vai ter que criar indicadores de avaliação, por exemplo, o tempo, né, qual é o tempo que é gerado para essa atividade ela depende de alguma outra atividade anterior? Não, ela não depende de ninguém, ela também, você precisa finalizar ela para uma outra atividade, então tudo isso tem que ser mensurado. Por que eu estou dizendo isso? Porque com o tempo, né, se eu tenho lá a minha atividade, eu estou desempenhando, e o Alan, ele precisa que eu finalize aquela minha atividade para ele começar a dele, se eu atraso, eu já estou atrasando também a atividade do Alan, tá? Então, são processos que são interligados. E isso precisa estar ciente dentro da gestão do processo para poder gerenciar. Como é que você vai gerenciar isso como responsável? Ok? Dúvidas? Oi, Vanessa. Oi, na verdade eu estou em dúvida porque às vezes eu acho que a atividade que a gente faz é meio mais abstrata. Por exemplo, num setor que é uma assessoria. Eu não acho que o áudio. Estou ouvindo, estou te ouvindo. Tá ouvindo? Sim, na assessoria, né? Uhum. O cliente é o agente público que está sendo assessorado ou é o interessado no processo? Quem seria o interessado no processo? Só para mim Por entender. exemplo, uma pessoa que recorreu de um processo de reposição ao erário. Quem vai decidir é a autoridade superior. Ela que vai assinar o ato. Mas aí a sua atividade já depende da dela, mas ele não é a atividade que você vai produzir. Tá percebendo que existe uma diferença? O que é que a responsabilidade é sua, até onde termina a sua responsabilidade. Porque quem vai fazer a execução, no caso, é outro setor, não é isso? É outro agente, né? Então, ali seria uma atividade de apoio, né? Você precisa daquela atividade para poder executar a sua, para poder dar o seu parecer, mas não é a sua atividade. A sua atividade talvez seja acompanhar aquele outra pessoa responsável, assessorar aquela pessoa, né? E aí quem vai dar o parecer já não é mais uma demanda do setor de você, já é uma demanda de um outro setor. Ficou claro ou não? Não ficou claro. Mas é isso. Qual é a atividade primária? Qual é a atividade principal? É o apoio. Para isso que você está me falando, eu entendo que sim, tá? Eu teria que conhecer um pouco mais aí para poder identificar o que é que vocês fazem realmente, né? Como é que funciona o setor de vocês, quais são as atividades que são geradas. Começa a tentar identificar assim, quais são as atividades que vocês fazem, entendeu? Quais são as atividades? É só o apoio, mas assim, o apoio em quê? O que é gerado nesse apoio? Como é que se dá esse apoio? Então, a decidir se ele abre ou não, é só isso? Não, a gente analisa o processo e vê o que é que vai ser, com base nas leis e tal, o que é que vai ser decidido. Se ele não quiser, segue a orientação. Mas aí, na assessoria, o destinatário final é mesmo o interessado, não é o outro. Então, é o cliente, né? Ele é o cliente de vocês.
Ele é tanto o cliente que demanda a sua atividade, como ele é o cliente que vai receber por aquela atividade no final. Uhum. Parece um apoio à decisão, exatamente. Uhum. Entendeu? Emissão Eles de vão... despacho, parecer, ofício, isso. É. E decisões também, Só que aí, no caso, só a redação, né, da decisão, porque quem decide não é o assessor, né? É a autoridade. Não, vocês vão trabalhar só, não estou dizendo que elas vão dar um suporte para esse processo, mas aí esse processo ele envolve processos menores, que envolve você abrir o relatório, você identificar, você tentar encontrar brechas na lei, não é isso? Para poder gerar esse parecer que vai ser apreciado para uma instância maior ou não. É mais abstrato, entendeu? É por isso que eu já vi aqui a tabela e fico um pouco sem saber o que preencher nas lacunas lá na. Porque no seu caso mesmo, é um serviço que é gerado. Como produto final, você vai fazer um parecer para poder identificar para esse cliente, né, com base nas leis, se aquilo tem cabimento ou não tem cabimento, se dá para dar continuidade, se não dá para dar continuidade dentro daquele processo. Então, para você já é fácil você identificar quem é o seu cliente, né, que é a demanda inicial, e quem é o seu cliente final e o produto que você entrega. Já dá para poder trabalhar em cima disso. Sim, era isso mesmo. Entendeu? Já dá para você poder identificar. E agora lista as atividades. Além disso, tem mais alguma atividade relacionada? Tem alguma sequência? Qual é a primeira fase? Qual é a primeira, a segunda etapa e tal? Certo. Alan. Se eu puder contribuir nessa discussão... Claro, Alan. No processo da reposição ao erário, eu tenho a percepção de que o cliente é a própria administração pública, porque esse tipo de processo ele é aberto de ofício justamente para avaliar alguma situação irregular que demandaria um ressarcimento pelo servidor. Então, aquele servidor, por mais que ele seja diretamente interessado no processo, e ele vai ser afetado, mas ele não é o cliente primário, porque, digamos, ele é um sujeito passivo daquele processo. Enquanto que quem vai ser o beneficiário final é a própria administração, que a gente pode personificar na pessoa do gestor. Aí, quando chega na autoridade superior, via recurso, no gabinete do reitor, por exemplo, a autoridade que vai tomar a decisão, que vai gerar esse resultado para a própria administração pública, vai ser assessorada por essa atividade que acaba sendo uma atividade primária também, que é a própria análise para apoiar o processo de tomada de decisão pelo gestor. Então, essa atividade que é feita para gerar uma decisão favorável ou negativa é também uma atividade primordial, por mais que não seja do ator principal, mas como essa atividade que vai subsidiar a etapa principal do processo, eu vejo ela como bastante importante e até primária também. Sim, verdade, Alan, verdade. Estou dizendo assim, que aí tem, ela dentro do setor da Vanessa, né, tem a atividade primária da Vanessa e tem atividades de suporte para que a Vanessa consiga executar aquela atividade, entendeu? Aí tem que ser identificar essas atividades, como é que isso vai se interrelacionar. Porque aí tem um processo que é desempenhado dentro do setor dela e tem outras atividades, né, outros setores que vão dar suporte àquela atividade dela. Então, ela depende também dentro disso para estar dando a resposta e o retorno para aquele cliente final. Não é isso? Alguém tinha levantado mais a mão também aí. Acho que foi a Nídia. Oi, Nídia. Só abrindo parênteses, já que estamos falando desse processo, Alan, você saberia me dizer quando a reposição ao erário, se a reposição ocorre com desconto na folha do servidor? Abrindo parênteses mesmo, já estou falando da aula. Parênteses mesmo aí. Pode ser descontado em folha, assim, para quem tem vínculo ativo. Entendo. Eu não sabia como funcionava. Obrigada. A Alan tá o nosso monitor hoje. Aí vamos lá, pessoal. Então, assim, realmente, né, a gente vai tentando, como eu não conheço todos os processos, né, no qual vocês estão inseridos, às vezes a gente vai tendo essas dúvidas mesmo, a gente precisa esclarecer, né, às vezes não está nem claro nem para quem está lá realizando o dia a dia, né, como eu disse, primeiro, por isso que é interessante tentar identificar as atividades iniciais, né, como
antes do processo em si. Então, quais são as atividades, lista lá as atividades, quem é o seu cliente, né? E qual é o produto, o que é que você produz, tá? Então, lembrando que esse produto, às vezes, ele é mais palpável e, às vezes, ele é uma recomendação. Ele pode ser também uma recomendação, tá bom? Que era isso que a gente estava aqui, Vanessa estava falando. Ó, peguei aqui, né, identificando um processo, né, um exemplo, um hospital, né? Então, dentro do hospital, quais seriam os processos que poderiam ter? Então, eu posso estar lá definindo tratamento clínico, e aí, lembrando que aqui esse tratamento clínico eu posso colocar como macro processo, e aí estabelecer dentro do tratamento clínico quais são os microprocessos para ele. Então, eu posso fazer esse mapeamento ainda muito mais simplificado, tá? Então, a ideia é que eu tenha microprocessos para chegar no processo macro, ok? Que aí fica, lembrando que todo mundo tem que ser responsável e tudo. E aí tem o tratamento cirúrgico, exames laboratoriais e manutenção das instalações. E aí ele está lá listando os departamentos, né, que estão relacionados com esses processos. Então, será que dentro desses processos, todos os departamentos têm esses processos? Muitas vezes não. Então, aqui ele listou aqui, eu só peguei um exemplo, tá, de um livro, só para vocês identificarem. Tem processo dentro do laboratório, o laboratório ele tem alguns processos, tratamento clínico, tratamento cirúrgico, exames laboratoriais, mas tem outros que ele não tem, né? Já não está envolvido esses departamentos. É só para poder identificar quais são os departamentos, ou caso, quais são as proreitorias, quais são os setores e quais são os processos que eles estão estabelecidos. Isso é quando a gente quer fazer já um processo amplo, identificar um processo dentro da organização como um todo, tá? Já vai lá dentro dos setores, já é um processo um pouco maior. Porque tem processos que eles vão, às vezes, compartilhar, né? Dentro de uma organização, tem processos que mais de uma organização, ele sofre o mesmo processo, né? Ele trabalha o mesmo processo, e aí por isso que é interessante quando a gente já trabalha isso de uma visão maior para a instituição. Aí também trouxe um outro exemplo que é mais simples, né? Um exemplo do supermercado aqui, alguns processos, vendas para clientes, abastecimento de prateleiras, promoções de produto, faturamento e pagamento, e aí tem lá, quais são os departamentos, suprimentos, depósitos, balcões, limpeza, gerências, então, identificar quais são os departamentos ou quais são os setores e quais são os processos que estão relacionados a esses departamentos ou a esses setores. Tá? E aí vai alguns aqui, eu listei aí só para vocês tentarem identificar. Como exemplo, né, coloquei aqui um caso de um banco, né, onde foi identificada a hierarquia de um determinado processo. Inicialmente definiram-se os diversos subprocessos do atendimento. Então, primeiro, né, lembra que eu disse, primeiro identifica as atividades, tá? Então, abertura da conta corrente, depois abertura de uma conta poupança, depois financiamento de leasing, né, isso aqui subprocessos de um banco, tá? Aplicações, cartão de crédito, informações, devolução de cheques, não sei nem se o pessoal utiliza mais, mas agora pode ser aqui informações sobre investimentos, né, aplicações, como a gente já tinha listado ali. Oitavo, autorização de pagamentos diversos, e nono, autorização para entrega de talão de cheques, mas aqui a gente também, esse oitavo e nono, nono e sétimo, a gente quase não utiliza mais. Mas aí hoje já existem outras coisas aqui, por exemplo, cadastro de Pix, que poderia ser listado aqui, né, algumas outras formas também de contas digitais, né, aqui de você, habilitação de contas digitais, então, sem uma série dessas atividades. Estou dizendo isso por quê? Porque listando essas atividades podem gerar processos em cima dessas atividades. Qual é o processo que eu vou estar desenvolvendo para o alcance dessa atividade? Certo? O subprocesso, a abertura da conta poupança, né? Lembrando que ali são as atividades, aquelas ali, e a partir daquela atividade eu gero um processo para ela. Então, ele pode ser detalhado nas seguintes atividades: solicitação de documentos para quem vai abrir uma conta poupança, preenchimento de cadastro, solicitação de assinaturas, conferência final e arquivamento. Aí a mesma coisa que eu disse lá, né, das atividades. Por exemplo, eu quero abrir um processo de atividade esporádica. Então, qual é o primeiro passo? Então, eu chego lá, tenho que preencher aquele documento. Então, o Alan já criou lá o nosso fluxo ali para a gente saber. Depois que eu preencher aquele documento, eu faço a solicitação para o meu chefe imediato. Depois que o meu chefe imediato autoriza, no meu caso, passa pelo conselho da unidade. Depois que ele passa pelo conselho, eu abro o processo para ele ir para outro.
E aí tem todas as etapas dentro daquela atividade. A atividade inicial era a solicitação de atividade esporádica, que vai tendo vários subprocessos dentro disso. Ok, pessoal? Então, quem ainda não consegue identificar os subprocessos, tenta identificar inicialmente a atividade. Então, identifica a atividade e depois começa a ver aquilo, essa atividade, como quais são os processos que são gerados para o alcance daquela atividade. Vamos lá. Outro exemplo, né? Um caso de uma loja de varejo farmacêutico, onde foi definida a hierarquia de determinado processo. Inicialmente definiram-se os diversos subprocessos do recebimento de mercadorias. Então, quando eu recebo uma mercadoria dentro dessa indústria farmacêutica, eu tenho lá a conferência física da mercadoria, conferência da nota fiscal com o número de volumes entregues. Aqui eu estou listando somente as atividades, tá? Abertura das caixas, seleção por tipo de produtos, conferência pela nota fiscal dos produtos e lotes, anotações em fichas ou livros específicos, designação para armazenagem ou ponto de vendas. Definir as atividades, agora eu vou pegar essa aqui, ó, essa segunda, vou definir os processos. Então, para esse processo aqui, ó, de conferência da nota fiscal, quais são os subprocessos? Posicionamento dos volumes das caixas em áreas de recebimento, conferência das etiquetas, nota fiscal e anotações em relatórios de recebimento. Então, sempre nesse sentido, não tenho bem claro e bem delimitado quais são os meus processos, eu começo listando as minhas atividades. E aí eu listo e vejo o meu processo. Ok? Eu sei que já alguns de vocês acho que já tem mais isso mais avançado, né? Já tem alguns processos que já estão definidos. E aí tenta ver se dentro desses que já estão processos mais definidos, se ele está sendo eficiente, se já dá para criar indicadores, que a nossa próxima atividade seria a criação de indicadores para vocês estarem avaliando isso. Ó, aí eu só listei aqui alguns exemplos, né? Qual a ordem mais coerente das atividades, né? Aí aqui, qual é a primária, né? Aí aqui, no caso, é a primeira, né? Aqui nesse caso, e a atividade maior também que vai sendo gerada. Só para depois vocês identificarem aqui. Né? E aí a gente entra lá. Análise dos processos de negócio. Então, é interessante, né, quando a gente está analisando os processos em si, né, caracterizar esses processos em subprocessos. Exemplo, resultado desse subprocesso. O que o processo produz? O que é que ele gera? Né, qual é o resultado que ele é gerado? Então, a gente precisa estar identificando isso dentro da organização. Quem recebe o resultado do processo? Então, quem vai receber isso? E lembre-se sempre que a gente pode ter clientes internos e clientes externos da organização que vai estar recebendo esse resultado desse processo. De quem e de que este processo depende? Então, quais são as atividades que ele depende? Quais são os outros setores que estão interligados que esse setor, né, esse processo, ele vai depender? Então, é interessante a gente saber disso, até para poder identificar gargalos. Olha, esse processo ele não está conseguindo a eficiência e a eficácia desejada porque está tendo gargalos aqui de fora. Não é o meu setor que está tendo problema, são outros setores que não estão gerando a resposta e o produto que eu preciso para estar realizando a minha atividade. E aí, realmente, a gente consegue ver isso mais claramente, né? Porque, às vezes, a gente culpa muito o que está lá dentro, que não está dando certo, mas, às vezes, a culpa pode ser do vizinho também. É interessante a gente tentar sempre estar identificando e buscando essas respostas, né? O que está acontecendo. O que é feito nessa etapa, né? Como é que ele é desenvolvido, né? E de que atividade precisa para ser executada. Por quê? Porque eu preciso identificar isso claramente, né? Até para poder, como eu disse lá, a gente identificar o gargalo, verificar se algo está dando certo, então continuar dando certo, se algo está dando errado, como é que a gente pode corrigir. Então, a gente precisa estar com isso tudo claro. O que o processo produz, quem recebe o resultado, de quem e de que esse processo depende, o que é feito, né, nessa etapa desse processo e desse subprocesso, e o que é que ele precisa para ser executado. Lembrando, e ainda que tem lá quem vai ser o responsável por isso e qual o indicador de desempenho, né, que eu consigo avaliar essas atividades. Dúvidas, pessoal, até o momento? Aí a gente tem uma técnica, né, da aplicação do MAMP. Então, o que é que a gente faz? A gente, lá na etapa inicial, a gente tem um mapeamento desse processo. Qual é o objetivo? Determinar a sequência de atividades do processo.
Como é que eu posso fazer isso? Eu posso criar um formulário específico, né, para as pessoas responderem. Eu estou dizendo isso quando o setor é maior. Vamos supor que você seja o gestor daquele setor e você precisa que as pessoas respondam para você. Então, o ideal é que crie, talvez, para simplificar, criar um formulário padronizado em que as pessoas façam essa identificação, tá? Porque se nem todo mundo conseguir identificar isso em termos de processo, seria a hora de você chamar aquilo ali, né, para todo mundo conversar, para todo mundo ir gerenciando e tentando identificar como é que isso seria, essas atividades seriam transformadas em processos. Depois, fazer um brainstorming, né, para poder conversar sobre essas respostas desse formulário. Lembrando sempre também, pessoal, que a técnica do brainstorming, todo mundo sabe o que é brainstorming, que é fazer uma reunião que todo mundo vai jogando uma série de ideias, né? Ela, a depender de como seja aquele gestor, aquela pessoa que está ali como responsável daquele setor, essa técnica ela tende a ser um pouco falha, tá? Então, tenta sempre gerenciar isso para que as pessoas se sintam à vontade para falar suas reais preferências, seus pontos de vista durante esse brainstorming. Por quê? Porque os processos eles só vão para frente, a gestão de processo só vai para frente quando todo mundo compreender a relevância de um processo bem definido, um processo bem claro e bem executado. Ok? A Juliana, só na primeira, Juliana. Acho que a Renata vai responder aí, mas só precisa na primeira. Aí, vamos lá. Segundo, elaboração do fluxograma desse processo. Lembra que eu também já falei, inclusive falei hoje, né, da importância do visual. Então, fez o processo, né, precisa colocar lá qual é a etapa principal, quem é os dados de entrada, como é feito o processo de transformação e qual é a saída. Então, tem que elaborar um fluxograma desse processo, porque é muito mais fácil, as pessoas são muito mais visuais. Se você colocar um texto lá, né, mesmo que seja de 5 páginas, as pessoas geralmente são avessas, né, a ter que ler aquele documento para poder tentar identificar. E se você já consegue mostrar aquilo numa figura, rapidamente a pessoa só olha ali a descrição, né, e fica muito mais fácil ela entender como é aquele processo se uma figura for bem projetada, tá? Então, vamos supor, tô pegando muito, né, esse exemplo lá do relatório, né, já que a Alan disse aqui que desenvolveu, mas se a Alan tivesse colocado 2 parágrafos ali, né, ao invés de um fluxo, pode ter certeza que o número de pessoas ainda que iam errar esse processo, né, seria muito maior do que quando ele coloca aquilo em termos de figura, tá? Então, em termos de figura, fica muito mais fácil. As pessoas tendem a compreender isso visual do que quando vai ler, né? Porque ainda envolve a questão da interpretação sobre aquilo. É verdade, Natália. Até contribuindo com o relato, tem alguns outros formulários de situações, outros tipos de requerimentos, em que o diagrama não é tão visual assim, é mais texto corrido, né? E, de fato, é bem comum as pessoas passarem batido e não lerem tudo atentamente. E isso é coisa que sempre acontece, tá? Não é particularidade da gente, não. É uma coisa que sempre acontece. As pessoas tendem, se vocês podem observar que por isso que sinalização, eles costumam tanto usar a imagem, né? Porque as pessoas são mais visuais, precisam daquela resposta rápida, né? Então, tudo que eu consigo, né, identificar, ser rápido, ser pontual, fica muito mais fácil do que quanto mais texto a gente colocar nesse momento, mais a gente vai estar jogando contra a gente, tá? Então, sempre, quando vocês forem pensar nisso, já pensem em deixar o processo mais lúdico e visual nesse sentido. Continuando, só aqui... Então, eu fiz o fluxograma, né, graficamente, representar graficamente o processo, eu vou lá para o monitoramento do processo. Então, eu vou estabelecer forma proativa de acompanhamento desse processo. Eu posso colocar, né, um formulário também para dizer, olha, tem aqui as atividades, como é que está sendo? Qual é a resposta disso? Se eu criei um indicador numérico de acompanhamento, então eu estou vinculando um número a isso, como é que está esse número? Sei lá, a Nídia colocou lá que dentro do processo, né, de resposta, ela tem que dar, pelo menos por semana, ela tem que dar retorno para 5 processos. E aí ela vai, dentro desse relatório de acompanhamento, ela vai dizer, olha, nessa semana eu consegui 4, nessa semana eu consegui 6. Então, eu estou ali sempre fazendo o acompanhamento desse fluxo, dentro desses processos. E aí, esses indicadores, eles vão mapeando e fazendo esse acompanhamento. Oi, Nídia.
O que você falou agora me lembrou, Natália, que, por exemplo, para o andamento do processo, temos leis que já determinam como o tempo que um processo tem para tramitar de uma unidade para outra, por exemplo, e que isso por si só já poderia ser e deveria ser usado como indicador. Se o processo tem que tramitar em 5 dias úteis e passa mais do que isso, então isso já é um indicador de que a unidade precisa melhorar o seu desempenho. O desempenho daquela atividade, no caso. Perfeito, Nídia. Isso porque, se já tem, é melhor, porque você já trabalha com os indicadores que já são formados, entendeu? Eu estou dizendo que muitas vezes tem atividades e setores, né, e subprocessos que eles não têm um indicador específico para ele, mas quando já tem, é ótimo, é trabalhar com aquilo ali. Se você não está cumprindo com o que a lei determina, então já mostra que o setor está com algum gargalo durante aquele processo. E aí é importante que identifique esse gargalo para poder corrigir e atender o que está predisposto na lei, né? Então, isso fica muito mais fácil quando a gente já tem uma prerrogativa superior dentro desse processo. Todo processo precisa, Maria. Quando a gente faz a gestão de processos, é interessante ter um indicador vinculado a ele. Até porque o objetivo do processo é gerar eficiência e eficácia. E eu não consigo mensurar eficiência e eficácia sem um indicador para estar analisando. Entendeu? Sem ter um indicador de dizer, olha, está sendo eficiente, está sendo eficaz, se eu não tenho nada para acompanhar. Por isso que é importante você criar um indicador. Só que esse indicador nem sempre precisa ser numérico, como a Nídia disse aí, não precisa ser 5 dias, não precisa ser em números, né? Posso criar, sei lá, ao final desse processo, gerar um relatório, entendeu? Então, ao final desse processo, aquilo ser armazenado num portal. Então, tem uma série de outros indicadores que poderiam serem utilizados. Certo? Tá, joia, Jéssica? Bom feriado aí para todo mundo. Tô colocando numérico aqui porque fica mais fácil, assim, né? Que Nídia usou o exemplo numérico, né? Tem a gente que usa, mas pode ser outros indicadores, não necessariamente numéricos. Oi, Nídia, pode falar. Eu não sei, né, das outras unidades que estão aqui, os representantes, mas a gente, na Progep, a gente tem que prestar conta de um relatório de gestão anual para a Progist. E aí, o modelo de relatório já diz que a gente precisa utilizar indicadores. E aí, nos 3 processos de avaliação que a gente trabalha lá no setor, a gente tem muita dificuldade de apurar os processos no tempo devido, né? O estágio probatório são 3 anos e, na grande maioria dos casos, o resultado final só é emitido após os 3 anos. Aí, um dos indicadores que a gente estabeleceu foi justamente isso, quanto tempo, né, um tempo mínimo, assim, digamos assim, que a gente precisa gerenciar. Na verdade, é assim, o gerenciamento do tempo que a gente usa para emitir o resultado final. Se esse resultado final está emitido após o 35º mês de efetivo exercício, a gente já considera que é atraso, e aí a gente faz a contagem desses processos que estão sendo emitidos após o prazo devido, vamos supor. E aí, quanto menor esse número, melhor é o desempenho do processo. Pronto. Mas é isso, então já está rolando uma gestão de processos aí, Nídia. Né, já tem isso bem identificado. Às vezes não tem, assim, um mapeamento de cada uma das atividades, né? Como é feita essas atividades para gerar e chegar naquilo ali, né? Até para saber, olha, se está tendo, a gente não está cumprindo, aonde é que a gente não está cumprindo, né? Onde está o erro, né? Tentar identificar o que é que está acontecendo, né? De gargalo que não está dando o retorno gerado. É o tempo de análise? A demora de você fazer a solicitação também de avaliação desse relatório, então, o que é que está fazendo com que os prazos não sejam cumpridos, mas a criação de indicadores, ele é primordial, porque percebe que, estou dizendo um caso específico da Nídia, a gente consegue identificar, né, que não está sendo cumprido, e aí a gente entra lá, né, a gente só consegue ver que isso não está sendo cumprido quando ela diz, olha, o prazo é X, e eu não estou alcançando esse X, eu estou passando esse X, está em X mais 1 dias aí. Então, aí volta lá e tenta identificar isso, né, o que está acontecendo, né. E aí entra aqui, ó, nossa próxima etapa. Quando eu faço esse monitoramento desse processo, que foi o que a Nídia falou, eu consigo identificar os problemas, analisar o processo, identificar falhas na sua operação. Vi que os indicadores não estão sendo alcançados, aonde é que está o processo, aonde é que está o erro, aonde é que está o problema.
Aí a gente também tem várias ferramentas, né? Coloquei de novo o brainstorm aí, tem outra ferramenta também que a gente pode estar utilizando, né? Mas é tudo assim, é tentar reunir a equipe e tentar identificar o que é que não está acontecendo, qual é o processo que pode ser melhorado, ampliado, ou tentar ver qual é esse gargalo para tentar resolver isso e alcançar aquele indicador. Ou então, não nesse caso que tem um indicador feito por né, a legislação que determina, né? Mas, em muitos casos, talvez aquele indicador ele tenha sido, pode ser superestimado, né? A gente colocou um valor que a gente não consegue alcançar, e pode também, se a gente está sempre batendo a meta muito superior, ele pode ser também subestimado. Então, isso também tem que ficar ciente, né? Os indicadores, eles têm que ser próximos à realidade, de modo que se eu tiver muito eficiente, né? E eu estou conseguindo sempre superar aqueles indicadores. Talvez seja o momento de você tentar ampliar, né, esses indicadores para esse novo formato, né, para esse novo número que você está alcançando. E verificar também se não seria o caso, em certos momentos, de você estar subestimando, colocando os valores mais baixos, né, para deixar a equipe mais relaxada e a equipe está sempre facilitando, né, o alcance desses indicadores. Então, tá atento a essas duas coisas que podem acontecer, ok? Próxima etapa, priorizar os problemas. Então, muitas vezes, né, uma série de problemas que chegam, né, pode ser líder diga, olha, professora, a gente não está conseguindo chegar nisso porque foram identificados 5 problemas. Eu tenho equipe para resolver todas, consigo resolver todos esses problemas simultaneamente, e às vezes não. Então, às vezes, o ideal é priorizar esses problemas. Qual é o problema mais urgente? Qual é o problema que está gerando gargalos maiores ou entraves maiores para tentar resolver esse problema e depois você tentar resolver os demais, ok? Percebe, pessoal? Então, priorizar problemas também faz parte desse processo. Então, selecione problemas, quais são os problemas mais relevantes. Aqui a gente também tem algumas técnicas que pode ser feito isso, né? Vocês vão também utilizar a matriz, a GUT também aí, que é a matriz de urgência, né? A gente vai também fazer, vocês vão criar isso aqui dentro do plano de ação. Então, a gente vai voltar a falar sobre ela, né, sobre essa matriz, quando a gente vai estudando o plano de ação. Quer dizer, olha, quais são os meus gargalos, quais são os pontos que é mais urgentes, o que é que eu devo fazer para resolver esses pontos urgentes, né? Tem o diagrama de Pareto, onde eu devo colocar as minhas energias, né? Qual é os objetivos que são mais urgentes, quais são os problemas mais urgentes. Então, tudo isso são técnicas e ferramentas que a gente tem disponível também para tentar identificar e começar a trabalhar com esses problemas. Além dos problemas, identificar as causas, né? Então, não adianta só a gente estar trabalhando com os problemas, priorizando os problemas, mas tem que ver se os problemas são recorrentes. Se eles são recorrentes, quais são as causas desses problemas? O que é que a gente pode tentar, né, determinar os pontos a serem enfrentados? Aí também tem vários, né? Aqui, ó, diagrama de Chikawa, que vocês também vão ter que fazer no plano, né? Tem análise dos 5 porquês, que também vocês vão utilizar. Pode também chamar reunião de brainstorming, né? Para as pessoas opinarem quais são as causas que isso está gerando. Estou colocando isso aqui porque são coisas que vocês vão fazer e são importantes para fazer o plano de ação, tá? Identificar alternativas, né? Elaborar planos de ação com as soluções encontradas, que é o que vocês vão fazer, e normalização desse processo, elaborar procedimentos de operacional padrão, né? E a redação desse texto, né? Que você já coloca lá quais são os processos a serem executados. Dúvidas, pessoal? Todos esses pontos aqui é o plano de ação de vocês. Vocês vão fazer o mapeamento do processo, que são as primeiras atividades de vocês, né? Depois, vão construir um fluxograma dessas atividades até chegar nesse processo de normalização de processos. Sei que parece muita coisa, por isso que a gente vai dividindo nas semanas, tá? O que é que vocês acham? Vocês acham que é interessante, né, fazer esse processo de construção? Como é que vocês estão visualizando isso? Vocês acham que é muita coisa, pouca coisa, né? Que vai ser útil, não vai ser útil, né? E como é que vocês identificam isso? E aí? Parece muito, olhando assim. Mas algumas coisas eu já tive algum contato anterior, só não lembro de tudo. Essas ferramentas aí que a senhora cita, matriz GUT, eu lembro de já ter visto em outros cursos, mas por não ter praticado, não tenho assim, né, habilidade, não domino a ferramenta. Assim, não é uma ferramenta complexa, tá?
A única coisa assim que eu vou passar para vocês é, por exemplo, eu vou colocar na próxima aula, né? Tem um software que ele mostra como criar o fluxograma, mas assim, é um software, né, que ele vai mostrando, construindo os processos, mas se você quiser, posso usar o Word, professora? Pode, entendeu? Posso usar o Word, geralmente é uma ferramenta, né? Pode usar o PowerPoint? Pode também. É só porque essa ferramenta ela é mais utilizada dentro do ambiente de processo, para quem trabalha, mas que pode usar ferramentas mais simples também pode, tá? Sim, Ricardo, eu vejo que algumas etapas precisariam da participação ativa de outras pessoas. Pode fazer sozinho, né? Na verdade, aqui eu estou colocando você, para vocês inicialmente identificarem o subprocesso da atividade que vocês estão realizando, tá? Agora você pode dizer, olha, dentro desse processo ele envolve outros processos de apoio. Então, você fazer essa organização, né? Quais são os entraves da sua atividade, do seu processo que você realiza. Então, você já fazer esse mapeamento. Sabendo, claro, que se depende de outros, né, você pode ter gargalos aí que dependem de outros mecanismos, mas aí já fica claro para você, né, já fica mais fácil você identificar como é que isso funciona, tá? Não, tranquilo, pessoal, é só assim, porque para a gente saber como é que vocês estão compreendendo, tá? Inicialmente, realmente, identificar as atividades. É claro que se tiverem, né, mais gente daqui do mesmo setor, então já chama aquele colega para tentar fazer uma coisa mais bem elaborada, mais bem construída, porque a ideia é que vocês não sejam um curso que fique só para compor carga horária, é que vocês possam aplicar realmente, né? Nídia disse, olha, eu já tive, já vi matriz Guth em outros cursos, mas nunca pratiquei. A ideia é que vocês agora botem a mão na massa. Então, tem o diagrama de Chikawa, de causas e efeitos. Então, vocês desenvolvam. Então, vocês pelo menos saem daqui com 2 ferramentas, né? Para quando tiverem lá dizendo, olha, isso aqui eu acho que pode usar a matriz Guth aqui para a gente tentar identificar, ou seria interessante a gente utilizar o modelo de Chikawa aqui também, né? Não é nada muito sofisticado, vocês vão ver, né? Planilhinha, tabelinha ali que vocês vão só preenchendo essas informações, tá? Não é nada muito complexo, não. É só que realmente, às vezes, como o Marcelo disse, às vezes talvez você precise de uma informação de outro, mas se você não conseguir, é tentar pensar e projetar a sua atividade, ok? Tranquilo, não se desesperem, tá, pessoal? Não me abandonem por causa disso. É só para vocês tentarem trabalhar, ó. Aí eu falei, né, falando lá, ó, a análise desse processo. Então, esse processo envolve o macroprocesso, né? Envolve os subprocessos, envolve as atividades, e dentro dessas atividades tem essas tarefas, né? Então, o que vocês vão começar a fazer aqui? Vocês vão começar a pensar nas atividades de vocês. Então, na atividade que você desempenha, qual é a atividade? Então, vocês vão fazer essa identificação dessas atividades. Quais são os subprocessos que são gerados dessas atividades? Olha, são N subprocessos, mas eu vou determinar o subprocesso que está relacionado diretamente com aquela minha atividade que vai gerar aquele macroprocesso, tá? Então, tentem fazer isso. Vocês não vão conseguir caracterizar todos os subprocessos do seu setor. Não estou pedindo isso. É só mapear a sua atividade que você desempenha e o processo no qual está ligado diretamente a você. Ok? É essa relação aí. Sua atividade e o processo que está diretamente ligado a você. Então, ó. A análise do processo, né, aqui, ó, qual é o macroprocesso, eu coloquei aqui uma atividade específica, né, fabricação de produto para o cliente, qual é o subprocesso? Emissão de ordem de compra, quais são as atividades executadas? Rotina de aprovação e falhas no sistema telefônico e fax, quais são os itens de verificação, como é que eu verifico que essa atividade ela foi executada? Padronização da rotina, levantamento do número de interrupções, qual é o item de controle, como é que eu controlo isso, atraso na aprovação. Aqui eu ainda não criei indicadores, tá? É só para poder fazer, né, saber qual é o macroprocesso, quais são as atividades, os subprocessos, como eu controlo esse subprocesso e como é que eu verifico. E aí, galera, tá todo mundo caladinho aí, fico preocupada com isso, né? Tudo indo, tudo fluindo até o momento. Natália, essa atividade é para a próxima aula ou é para o final do curso?
A gente vai ter uma série de atividades menores, né? Que vai combinar nesse plano de ação, que é a última atividade, tá? Então, no último, a gente vai ter, são 4 encontros, e no 5º encontro é só discussão sobre esse plano de ação. Ok? Porque lembra que o curso ele foi projetado para ter esses encontros síncronos, e depois ele tem uma horinha, né, que é do encontro assíncrono, né, que é o tempo que vocês têm para estar desempenhando essas atividades lá no AVA. Então, é mais ou menos isso. Aí vocês podem estar fazendo essas atividades, né, e vai ser composta, né, no último dia, que aí vão ter 5 horas, né, ou são 5 a 4 horas, né, que é só para trabalhar nesse plano de ação. Aí eu vou falar aqui rapidamente, não vou nem dar assunto, aqui a gente vai chegar, só conversar, Alan pode dizer, olha, professor, eu estou com uma dúvida nisso, meu plano de ação é desse jeito, não é, a gente vai trabalhar somente isso, tá? E aí a nossa tutora também vai auxiliar vocês dentro desse processo de construção. Ok? Então, pensem lá, dúvidas, mas ficou claro, Alan, qual era a dúvida? Ficou claro como é que vai ser, como é que vai funcionar? Olhei aqui no AVA a atividade que tem, aparentemente, a atividade 2, desenho, gerenciamento e desempenho de processos. É essa aqui, que é um arquivozinho do Word para a gente listar os recursos, materiais humanos, entradas, etapas e saídas. Isso. Essa é a primeira tarefa, tá? Então, toda aula vai ter uma tarefinha, né? Eu até combinei com a tutora da gente disponibilizar as próximas, né? Até chegar do plano de ação, né? E eu vou disponibilizar todas para quem já quiser ir adiantando, mas, assim, toda semana vai ter que só dar uma entrega nisso. Essa é a primeira semana. Semana passada foi só discussão no fórum, né? Essa é a primeira atividade, de fato. Na semana que vem tem outra atividade, mas são todas para chegar naquele plano que a gente comentou anteriormente, tá? Tá, a gente escolhe um processo e vai fazendo essa análise, né? Exato, escolhe, principalmente se, como eu sei que tem muita gente que não vai conseguir fazer do setor, né? Escolhe, pode ser um processo que está diretamente relacionado com a sua atividade. Aí vamos lá, continuando. Então, objetivos: administrar de forma integrada, né, o processo, né, o objetivo desse processo. Desculpa, deixa eu ver. O objetivo desse processo, da melhoria dos processos, né, ele tem como objetivo administrar de forma integrada o fluxo de toda a cadeia, né, desde de receber aquela informação, de receber aquilo, até a chegada do cliente, visando o melhor atendimento dos requisitos, né, a serem oferecidos para esse cliente. Coloquei aqui no fluxo, né, geral, né, que aí se você tem lá o fluxo original de cada um disso aqui separado, e aí o fluxo integrado, né, quando eu tenho lá quais são os fornecedores, e aí esse fornecedor aqui a gente está trabalhando como se fosse uma organização, mas aqui dentro da nossa iniciativa privada, né, quem seria isso aqui poderiam ser outros setores, né, que estariam dando essa matéria-prima, essa informação inicial que a gente necessita para estar criando o fluxo integrado dentro do nosso setor, tá? Até o alcance desse cliente final, que é a pessoa, o setor, o usuário que vai estar recebendo o produto ao final, ou o serviço ao final daquela atividade a ser desenvolvida, certo? É só para mostrar que quando eu começo a integrar isso aqui, fica muito mais fácil do que os processos separados. A ideia é integrar e trabalhar isso em conjunto. A gente agora está partindo desse fluxo inicial aí, que é trabalhar cada processo individualizado. Mas a ideia depois, né, é juntar todos esses projetos, todos esses processos e fazer disso um fluxo integralizado, em que todos têm uma sequência lógica de execução para ser entregue àquele meu cliente, sendo ele cliente interno ou cliente externo. Ok? Tá joia, pessoal? Ok. Aí vamos lá, caracterização dos processos, né? Uma visão geral aí dessa caracterização. Eu tenho o macro processo, né? E aí eu tenho uma caracterização desses meus subprocessos, e aí ele entra, né? A fabricação do produto para o cliente, poderia ser o serviço para o cliente. Qual é o resultado disso aqui? O que é que ele é gerado de resultado? O que é cliente, né? O meu fornecedor, que pode ser o meu outro setor também. Quais são as atividades e quais são os recursos que vão serem utilizados? Precisa ter tudo isso? Não. Vocês têm que identificar quais são, o que é necessário para o desenvolvimento desse processo, no qual a sua atividade está ligada, tá? Então, eu tenho um cliente bem claro, tenho um cliente bem definido, quais são as atividades que estão ligadas a ele e quais são os recursos que eu necessito para realizar esse tipo de atividade.
Tá muito rápido, pessoal? Tá? Vocês estão com algum problema? Tá dando para acompanhar aí? Depois que essas atividades elas forem, né, listadas, é fazer uma sequência lógica. Estou aqui só mostrando como é mais ou menos essa atividade que vocês vão criar. Primeiro identificou essas atividades, depois vai lá priorizando essas atividades, né, colocando uma sequência lógica. Quais são os responsáveis por aquela sequência lógica, por aquelas atividades, para depois criar esse processo, tá? E aí vocês conseguem definir isso mais claramente. E aí a gente entra naquele nos primeiros exercícios. Quanto aos macroprocessos típicos, né, dessa organização, represente no quadro abaixo os macroprocessos típicos do seu setor. Quais seriam os macroprocessos envolvidos no setor que vocês estão atuando? Consegue identificar os macros, não estou dizendo os micros, no qual a sua atividade está sendo relacionada, mas o macro. Consegue identificar? Essa aqui é uma atividade que eu listei lá para vocês, né? Não é para vocês entregarem, né? Mas é só para vocês pensarem. Por quê? Porque desses macro processos vai gerar aquela tabelinha que está lá para vocês, ó. Que é essa tabelinha que está lá na atividade. Quem entrou lá no AVA já viu que tem essa tabelinha aqui, ó. Qual é o nome do processo? Qual é o objetivo desse processo? Né, quais são os fornecedores desse processo, quais são os insumos, o que é que você precisa de dados de entrada, tá, pessoal? O que é que você precisa, né? Tem algum relatório, tem algum documento que é necessário ter como insumo, então, o que é que você precisa ter logo lá de início? Depois, quais são as necessidades dos clientes? Quem é o cliente que vai sendo trabalhado? Quais são os requisitos? Quais são as características desse cliente que chega para vocês, entendeu? Procedimentos de orientação, então, eles precisam ser informados de quê? Que para chegar na sua atividade tem que ser gerado um relatório, tem que ser gerada uma requisição, o que é que esse cliente ele precisa entregar para vocês começarem a trabalhar esse processo. E aí, quais são os produtos ou resultados esperados dessa atividade? O que é gerado ao final desse processo aqui, o que é o produto que vai ser entregue a esse cliente? Então, isso aqui é a atividade inicial que está lá no AVA para vocês. Dúvidas, pessoal, por aí? Nessa atividade? Ô, Natália, mas essa não é a atividade 2, não, né? É a atividade 2, está lá, não está não lá essa? Tá diferente. Está lá diferente, deixa eu olhar lá. Oi, Mariana, vai falando aí enquanto eu estou aqui abrindo. Oi, estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Ela não está como atividade 2, ela está como mapeamento de processo. Aí aparece exatamente isso aí que você me mostrou. Só que não tem como a gente editar. Como é que a gente vai enviar? Ah, tá, não. Ela não está editável. A atividade 2, deixa eu só corrigir aqui. A atividade 2, na verdade, deixa eu só trocar o nome aqui, que é a atividade da próxima semana, tá? Essa atividade 2 não é a atividade 2, é processos e indicadores, que é a atividade da próxima semana. Mudei aqui o nome. Esse mapeamento de processos, eu deixei lá só a figura, porque aí vocês podem colocar lá no Word, pode colocar lá sei lá, no PowerPoint, entendeu? Como é que vocês preferirem, né? Então, tá aqui só a figura mesmo, porque aqui estava em formato de figura, mas se vocês quiserem, eu coloco lá, transformo isso aqui para deixar editável para vocês. Entendeu? Mas se vocês quiserem, vocês podem construir, colocar, não precisa vir assim nessa tabelinha, né? Vocês podem colocar lá no textinho em Word e enviar, né, com o nome do processo, objetivo do processo, entradas, e colocar assim em formato de texto mesmo, sem ser uma tabela, tá? Eu só coloquei aqui porque fica mais visual para mostrar a vocês. Ok? Então, só tirando a dúvida, Natália, então, a atividade dessa semana é esse mapeamento de processos. Isso. Certo, ok. É porque eu pensei que tinha colocado o número atividade 1 e 2, mas aí eu tirei lá. Nessa semana, né, tem lá, ó, eu coloquei até 2 vídeos para vocês, onde erram as empresas, né, é interessante, são 2 vídeos super curtinhos, tá, pessoal? Vídeos de 5 minutos mesmo, que não é para demandar muito tempo de vocês nesse sentido, é só para vocês verem o Falcone aí falando, né, quais são os principais gargalos das organizações. O outro vídeo é sobre modelagem e mapeamento de processos também, comentando um pouquinho sobre como é que faz esse mapeamento, como é que faz essa identificação da gestão de processos, e chegar até nessa tabelinhazinha,
que é a atividade dessa semana, né? Que é a análise de processo, que é justamente trabalhar essa questão desse mapeamento desse processo, que é tentar fazer essa identificação. Como isso aqui era uma figura, né? Eu nunca trabalhei geralmente como a gente faz na aula presencial, as pessoas geralmente escrevem, né, à mão isso aqui para poder ficar mais claro essa visualização. A gente faz isso. Mas aí vocês fiquem à vontade, assim, pode fazer no PowerPoint, pode fazer no Word, como é que vocês acharem preferível vocês estarem trabalhando essas informações, tá? Eu listei já da próxima semana, que é esse dos indicadores, né? Que já é uma outra atividade que vocês vão ter que entregar nesse processo de indicadores, só porque a tutora, né, a Nívia, tinha solicitado que a gente já fosse antecipando, mas não precisa mandar, tá? Pode deixar para quando a gente começar a falar o que é indicador, como é que elabora um indicador, para vocês estarem trabalhando esse processo de construção desses indicadores. E aí, até agora, como é que foi? Tá claro para vocês? Está difícil? Está complexo? Como é que vocês estão conseguindo visualizar? Achei vocês hoje mais caladinhos, que semana passada estava todo mundo agitado. Eu acho Agora que eu quero quando for entender fazer é que vai surgir as dúvidas. Quando forem fazendo, acredito que sim, né? Aí semana que a Nive, ela vai estar trabalhando com vocês lá na plataforma, né? Tentando ver como é que vocês estão construindo isso aqui. Lembrando sempre que na próxima aula a gente pode tentar também tirar um tempinho assim para caso tenha alguma dúvida que foi gerada, se aquilo ali pode ser visto como atividade, se aquilo ali pode ser visto como processo, a gente tentar suprir, né, e tentar debater isso aqui também, né? Tem vocês também, os universitários aqui, para me auxiliar também dentro disso aqui, tirando as dúvidas, como é que vocês conseguem identificar melhor um processo, caso eu também desconheça, ok? Alan, era tu que tinha falado? Não, só ia comentar que deu para entender agora direitinho qual é a atividade e o que a gente deve fazer. Os desafios vão aparecer conforme a gente for refletindo, né? Mas deu para dar o passo inicial, assim. Exatamente, assim, lembrando que a gente, né, estou falando isso, a gente como instituição, alguns setores já estão mais avançados, mas ainda não está muito bem claro, né, muitas pessoas podem ter dificuldade, né, no processo de identificação dessas atividades, tentar identificar quem é esse fornecedor, a gente fala do fornecedor, mas é de quem vem, né, essas informações iniciais, né, quem é que vai trazer os insumos que a gente necessita, né, então, tentar deixar isso, começar a trabalhar isso, porque se a gente for ampliar essa discussão, né, não sei se tem algum gestor de um determinado setor aí que poderia querer para o setor em si, então, isso já tem que ser trabalhado, começar dos níveis mais micro, né, dos subprocessos, para poder chegar no macroprocesso. O ideal é que a gente tenha em mente qual é esse macroprocesso para esses subprocessos estarem sempre alinhados com o objetivo principal, com o macroprocesso, tá? Dúvidas, pessoal? Até aqui, querem falar alguma coisa? Oi, Vanessa. Não, eu vou perguntar de novo, que eu não entendi. Essa tabela que está aqui na tela não é atividade 2. A atividade 2 é a que está no AVA. Não tem mais atividade 2, Vanessa. São duas atividades, tá, pessoal? A dessa semana é mapeamento de processos. É a que está no AVA. Todas as duas estão no AVAS. Só que essa semana é aqui, eu mudei, não tem mais atividades 2, é processos e indicadores, a atividade da semana que vem, tá? Semana passada, a gente viu conceitos e evolução da gestão de processos. Essa semana, a gente está aqui na análise de processos. E aí, a atividade dessa semana é mapeamento de processos, ok? Essa é a atividade dessa semana, que é essa tabelinha. Aí, na semana que vem, né, não tem mais o nome atividade 2. Eu tirei, que a gente vai trabalhar sobre processos e indicadores, tá? Que tá até aqui. É uma das próximas figuras que tá aqui para vocês também trabalhar. Então, é para desconsiderar aquela tabela do AVA e usar essa daí, é? Não, essa tabela é a do AVA. É a do AVA. A do AVA é essa aqui, ó. É uma que diz entrada, saída, É porque você está no... Vai lá no mapeamento de processos. Tem atividade, nome mapeamento de processos. É anterior a isso. Ah, tá.
Tem um vídeo do Vicente Falcone, tem a... Deixa eu sair aqui dessa... Tá. Conseguiu achar? Análise de processo. Entendi. Isso. Mapeamento de processo. Tá. Exato. Aí é essa figura, essa mesma figura, Ok, tá? essa mesma. Obrigada. Que aí eu tinha colocado como atividade 2, porque esse aqui seria atividade 1, mas aí eu tirei, tá? O que a gente vai trabalhar hoje, nessa semana, é mapeamento de processos. É isso que vocês vão começar a ter que fazer, mapear os processos. Eu quero que vocês mapeiem todos os processos ligados à atividade de vocês, lá na UFAL, tá? Nídia. Eu fiquei em dúvida agora olhando essa coluninha aí, procedimento de orientação. Como é que a gente deve preencher essa parte? Então, quais são as informações que o seu cliente precisa trazer? Como eu falei, você, né, quando você vai te gerar o relatório do estágio probatório, o seu cliente precisa trazer para você o relatório pronto, não é isso? E não somente pronto, mas ele corretamente preenchido. Então, qual é a orientação que você passa para ele? Para aquele cliente? Então, eu entendi o que você falou agora, mas eu estava pensando no subprocesso de emissão da lista mensal. O que é a lista mensal? É uma tabelinha que contém o nome de todos os servidores que precisam ser avaliados em determinado mês. Uhum. Então, pensando nesse subprocesso específico, aí eu acho que essa ideia a princípio, para mim, ficou um pouco difícil de definir. Não, mas aí quem seria o seu cliente? De todo jeito pode ser. Quem seria o seu cliente aí nesse caso? O macroprocesso é o mesmo, né? Que é avaliar os servidores. Então, seriam os servidores. Uhum. Então, o cliente seria o servidor. Isso. Entendeu? E aí, eu estou dizendo o procedimento de orientação assim, o servidor, ele precisa trazer algum documento ou isso é gerado diretamente por vocês dentro do setor? Isso é gerado diretamente por nós, do setor, baseado em atualizações das listas, das planilhas de controle. Como você falou, não existe um sistema, a gente tem que estar controlando as informações que vão mudando ao longo do tempo através de diversas planilhas. E aí é isso aqui, ó. Qual é o procedimento de orientação para isso? É gerar planilhas, é gerar informações, esses relatórios têm que ser vindo, porque o cliente aqui é o que vai receber aquele produto. Como é que aquele produto chega para aquele cliente, tá? Nesse caso, essa lista que ela é produzida, como é que ela vai chegar para esse cliente? Qual é a orientação que ele vai chegar? Ele vai receber essa informação? Como é que ele recebe essa informação? Qual a orientação que ele pode extrair desse produto? Não, a lista ela não chega para o servidor. A lista é usada internamente no setor para que a gente consiga ter o levantamento de quantos servidores precisam ser avaliados naquele mês. Mas, na verdade, é como se a gente mesmo fosse o cliente, nesse caso. Não sei, entende o que eu quero dizer? Mas tá entendendo? O cliente não é o servidor, nesse caso. Se a lista é utilizada diretamente para vocês, percebe, Nídia? Então, somos nós mesmos do setor. Exatamente. Nossa. Os clientes são internos. Entendi. Certo. A lista não chega para ele. Se você tivesse que reportar aquilo ali, sei lá, de algum momento tivesse que externalizar aquela lista, aí sim o cliente seria ele, mas o cliente é vocês que consomem aquela lista. Isso. Entendi. Entendeu? Então, Obrigada. O cliente é interno, o cliente não é externo ao setor, é o cliente interno, que são vocês mesmos. E aí, qual é o procedimento de orientação para gerar essa lista para vocês? O que é que deve ser seguido para essa lista? Ser clara, ser concisa, ser eficiente nessas informações. É isso que vocês vão gerar, tá? Entendi, obrigada. Essas dúvidas vão acontecer, tá, pessoal? Da linguagem de que se é cliente o externo, se é cliente interno, isso é normal, tá? Até vocês vão debatendo o processo, vão tentando identificar para que isso fique claro mesmo, né? E por isso que depois, quando você vai apresentar o processo para as demais atividades, isso, quando vai externalizar isso, pode ser que num brainstorm isso mude, né? Vocês vão adequando os processos conforme o entendimento mesmo de como isso é gerado. Isso é normal. Começou a pensar, realmente pode ter essas dificuldades dentro desse caminho, e aí a gente vai ajustando isso da melhor maneira possível. Dúvidas? Então é isso, pessoal. 4 horas aí. Vamos encerrando, né, o encontro de hoje. Vocês têm muito trabalhinho ainda para fazer aí, que é preencher essa planilha,
nessa tabelinha para vocês. Desejo um bom feriado a todo mundo e quarta-feira a gente se encontra novamente. Então, bom trabalho, né? Renata, cancela aí a gravação. Eu acho que eu não vou conseguir disponibilizar isso aqui hoje, vou tentar, mas se eu não conseguir, até segunda eu disponibilizo para vocês lá no AVA, tá, pessoal? Bom, tá ok, gente. Bom feriado. Ok. E a gente vai disponibilizar a gravação também, tá certo? Tchauzinho. Tchau, tchau, pessoal. Bom feriado a todos. Até mais.